O reforço que deve vir da Itália, mais um jogador de saída e também a ótima notícia trazida por Paulo Pesolano para o jogo de quarta-feira. Sobre isso que a gente vai falar nesse conteúdo. Então fica comigo após a vinheta. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, uma ótima segunda-feira para você, para sua família, que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos chegando para falar do Colorado mais amado do Brasil, aqui no canal Marcos Melo. Já deixa teu like se gostar aqui do vídeo, dá aquela hypada, não paga nada de graça, nos ajuda bastante. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, muita gente vem aqui, assiste vídeos e lives e não é inscrito, então te inscreve no canal também, dá essa moral, tá bom? Sempre com a força do Ativo Ultra, o único estimulante 100% natural. Não vicia, não tem contraindicação e é o estimulante do homem moderno, né? Liga agora, pede teu Ativo no 0800 003 1500 ou pede pelo WhatsApp 519-8801-1850. O Ativo vai mudar a tua vida, vai mudar a tua intimidade com a tua esposa, tá bom? Não perca tempo, link na descrição. Ativo, você na maior atividade sempre. O reforço que deve vir da Itália. O Inter estaria muito próximo de fechar a contratação do Diego Carlos, zagueiro, 1,86 m, de 32 anos, né? Até anotei aqui algumas características desse jogador, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira lá em 2021 em Tóquio, né? É um jogador alto, forte fisicamente e que tem uma bola aérea muito forte, tá? Como principais características, né? O Diego Carlos, tá? O Diego Carlos, ele pertence ao Fenerbahçe, mas está emprestado ao Como da Itália. Informação trazida ontem em primeira mão pelo Vaguinha. E é uma informação que vai de encontro, né, ao que disse o Pesolano na entrevista coletiva após vitória no sábado contra o Ipiranga, né? O Pesolano, em certa resposta, falou o seguinte: o nosso time é um zagueiro muito baixo. Temos zagueiros baixos e por isso que a gente sofre na bola aérea. Tá? Então, o Diego Carlos é um cara que não é tão baixo, ele é um cara muito forte fisicamente, tem 1,86 m, uma boa altura para zagueiro, tá? E é um jogador realmente que tem uma passagem exitosa na Europa, né? Ele jogou já no Sevilha, campeão da Europa League lá no Sevilha, pertence, como eu falei, ao Fenerbahçe e hoje joga no Como na Itália. Na Itália está bem, tá? Vi esses dias o próprio Vaguinha falar sobre isso, sobre as notas do jogador e alguns jogos pelo campeonato local, né? Algumas copas também intercontinentais por lá, tá? Então é um jogador realmente que tem qualidade. Eu fui atrás de alguns lances realmente desse jogador, me parece ser um jogador realmente muito forte fisicamente. Ele é um jogador que se impõe fisicamente, isso é importante para zagueiro, né? E é um jogador realmente bem interessante, tá? O empresário dele é o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Vitão, né? Que levou o Vitão lá pro Flamengo. E então, daqui a pouco, poderia até, inclusive, sobre esse assunto, né? A gente falar o seguinte: o Giuliano daqui a pouco pode trazer o Diego Carlos para cá. E daqui a pouco, né, no Inter ele se destacar. Eu não digo nem para voltar depois para a Europa, já tem com 32 anos, mas acho que ia valorizar muito o Diego Carlos, né, vindo para cá, dando certo aqui no Inter, enfim. Então, quem sabe seja mais um trabalho do Giuliano Bertolucci colocar mais um zagueiro aqui, né? E seria o Diego Carlos. Informação do Leonardo Oliveira, de Gaúcha ZH, é que o jogador estaria muito bem encaminhado, né? Fechamento pode ocorrer nas próximas horas, até mesmo nos próximos dias. Tem outros zagueiros sendo especulados aí, Lucas Veríssimo, tá lá no Catar, enfim, outros jogadores aí um pouco menos de condições, talvez, nesse momento, de vir para cá, tá? Até pelo alto salário e mais ou menos nesse sentido. Então, Diego Carlos, você conhece esse jogador? Já viu ele atuando? Esse deve ser o zagueiro que o Inter deve contratar aí para a temporada. Eu espero que seja realmente uma solução para o sistema defensivo. A gente está sofrendo demais no sistema defensivo, especialmente no miolo da zaga ali, muitas bolas entrando, né? Bola aérea na zaga do Inter a zaga do Inter é uma peneira, né? 3 bolas na trave contra o Ipiranga, 3 bolas no travessão. Então vamos ver se melhora com a vinda de um novo zagueiro. Vamos falar agora sobre mais uma saída. O Inter deve confirmar nos próximos dias ou nas próximas horas a rescisão contratual com o lateral direito Alan Benítez, tá? O jogador que num primeiro momento iria para o Cerro Porteño, voltaria para lá. Parece que o Cerro está enrolado ainda com o negócio do Transferban e o destino provável do jogador agora é o Libertad do Paraguai, tá? Alan Benítez, que chegou aqui, não jogou absolutamente nada, um jogador extremamente comum,
né? É fraco, na verdade não é nem comum, é fraquíssimo, né? Tecnicamente. E o Inter vai aliviar um pouco a folha, né? E abrir vaga para mais um estrangeiro. Então, Alan Benítez está rescindindo o contrato com o Inter e deve jogar realmente no Libertad do Paraguai. É um jogador a menos pro técnico usar, daqueles jogadores que a gente fala o seguinte: não dá, esse cara aí não dá. Esse cara nem para Campeonato Gaúcho. E aí poderia colocar também o Richard, o Cleito Sampaio, vários jogadores aí, né? Vários jogadores. Então, o Alan Benítez está indo para o Libertad, né? Deve confirmar realmente a ida dele para o Libertad do Paraguai. Para a gente fechar o conteúdo aqui, eu quero falar sobre uma questão bem importante, uma ótima notícia trazida pelo Paulo Pezzolano depois da vitória contra o Ipiranga, tá? Pezzolano, na entrevista coletiva, confirmou praticamente 2 jogadores no jogo de quarta-feira contra o Remo, né? São eles o Carboneiro e também o Paulinho. E aí me surpreendeu muito, especialmente o Paulinho, né? Porque o Paulinho vem fazendo trabalho em separado, depois da lombalgia, lá contra o Palmeiras, sofreu uma disputa de bola lá com o jogador do Palmeiras que acabou sendo atingido nas costas, então estava com lombalgia, enfim. Então o Pezzolano praticamente garantiu a participação do Carboneiro e do Paulinho. Tomara que isso realmente aconteça e o Inter tem um time realmente mais forte para encarar o Remo. Jogo difícil, é fora de casa, tem viagem longa, lá é muito quente, muito abafado. O Inter precisa passar por cima de tudo isso, meu velho. O Inter começou o Campeonato Brasileiro muito mal. 3 jogos, 1 ponto conquistado. É hora de vencer. É a hora de vencer. O Remo, tudo bem, tem que respeitar o Remo, né? Tem uma gigante torcida lá no Pará, mas tem que chegar lá e ganhar. Temos que recuperar esses pontos que a gente perdeu, especialmente nas 2 derrotas, né? A que mais dói o torcedor do Inter é o Atlético Paranaense. Aquele jogo não dá para o Inter ter perdido. Mas tem que buscar pontos lá contra o Remo, de preferência, óbvio, uma vitória. Se contar com o Carboneiro, especialmente o Carboneiro, tá? O Carboneiro vem jogando muita bola. Mas o Paulinho também entrou muito bem no meio campo, dá uma outra consistência. Tomara realmente que eles estejam aptos a jogar e o Inter consiga uma vitória lá no Mangueirão. O Inter que viaja somente amanhã para Belém do Pará, tem treinamento hoje, a gente volta durante o dia aí com mais informações nas nossas redes sociais. E é claro, vamos falar muito sobre isso também no nosso Tudo On, hoje à noite às 21h30 aqui no canal, tá? Maravilha, pessoal! Não esquece então, se você gostou aqui do conteúdo, de te inscrever aqui no canal, de deixar aquele like esperto também, né? Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Hype esse vídeo e não esquece também de compartilhar com os colorados aí, grupos de colorados no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Ótima semana para vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Valeu!